Onda terrível de destruição emerge do nada e transforma a cidade em um cenário apocalíptico. Na vibrante mar azul, a rotina começava de forma tão comum que parecia quase mágica. O sol brilhava, crianças riam nas praças enquanto o aroma do pão fresco preenchia os cafés da esquina. Luísa, uma jovem engenheira ambiental, admirava a vida ao seu redor. Sua cidade era um exemplo de harmonia entre natureza e urbanização, um sonho que ela ajudava a construir. Mas, naquele dia, algo estranhamente inquietante se instalou no ar. As nuvens no horizonte, antes brancas e fofas, cresceram em formações ameaçadoras. Um sussurro corria entre os moradores. Você viu aquilo? Os primeiros sinais de caos começaram quando um tremor, sutil, mas penetrante, sacudiu as ruas. É como se a terra estivesse protestando. De repente, em um ato impensável, uma onda colossal se ergueu do mar, como um monstro despertado de um sono profundo. Um rugido ensurdecedor ecoou, e a onda avançou com um poder devastador, engolindo tudo em seu caminho. As risadas se transformaram em gritos desesperados. O pânico tomou conta. Luísa foi lançada ao chão, o mundo à sua volta se transformando em um borrão de destruição e água. Ela lutou para se erguer no meio da confusão, o coração acelerado, a mente gritando por razões que fugiam de qualquer lógica. A cidade que amava estava sendo obliterada. Ao olhar em volta, seu coração se partiu ao não ver sua família entre os sobreviventes. A dor a envolveu como uma onda pesada. Mas não havia tempo para lamento. Ela se uniu a um grupo de sobreviventes que buscava abrigo nas ruínas. Entre eles, havia Rafael, um ex-cientista que carregava um olhar carregado de segredos. Todos sabiam que essa onda não era um fenômeno natural. Há rumores sobre uma corporação obscura, negligente e sedenta por lucro, que poderia estar por trás da catástrofe. A determinação de Luísa crescia, mas sua dor interna era um peso difícil de se carregar. Enquanto a luta pela sobrevivência se intensificava, Rafael se aproximou, seus olhos brilhando com a labareda da determinação. Precisamos expor a verdade, disse ele, sua voz firme. Mas a cada passo em direção à justiça, Luísa se via presa à sua própria tristeza. Justo quando o grupo se preparava para um ato de desespero, um sussurro ameaçador se instalou no ar frio. Um traidor entre eles? Desconfiança começou a germinar como ervas daninhas nos olhos dos sobreviventes. Luísa sentia o nó na garganta apertar. Conseguiria confiar de novo? O céu chorava gotas de chuva misturadas com o sal do mar. A tempestade que se formava à frente tinha um significado mais amplo. Cada gota parecia uma promessa de dor, mas também um chamado à luta. Luísa precisava decidir. Ela enfrentaria seus demônios internos para lutar contra um mal maior? O que aconteceria quando el traidor se rebelase? E quando seus próprios medos viessem à tona? Ei, antes de continuarmos con esta historia incrível, preciso te fazer un alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luísa olhou para o céu carregado de nuvens. O peso da situação era quase insuportável. O grupo de sobreviventes estava tenso, os olhares se cruzando, sem saber em quem confiar. A emoção da luta pela sobrevivência estava misturada a uma desconfiança crescente. Será que conseguiam escapar dessa? Enquanto a chuva começava a cair, a água fria batia em seu rosto como um tapa. Ela se afastou do grupo por um instante, buscando clareza na tempestade interior. Rafael se aproximou, a preocupação estampada no rosto. Luísa, precisamos agir agora. Não podemos ficar aqui, ele disse, a voz trêmula mas firme. No entanto, uma sombra se aproximou. Um dos sobreviventes, um homem mais velho, que tinha se mantido em silêncio até então. Ele era um estranho, mas havia algo em seu jeito que não inspirava confiança. Vocês não sabem o que estão fazendo. Essa onda não foi um acidente. Ele sussurrou, a voz baixa, mas intensa. Alguém, entre nós, está envolvido. Alguém que sabia o que ia acontecer. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Luísa. A tensão crescia. O homem continuou. A corporação está em toda parte. Eles têm espiões, infiltrados. E se nós estivermos cercados? Um grito cortou o ar. Uma mulher do grupo, Clara, caiu ao chão. Levava um ferimento. Rafael e Luísa correram até ela. O que aconteceu? Ele perguntou, olhando para a ferida que pulsava, a dor visível em seu rosto pálido. Mas a resposta que surgiu de Clara fez o coração de Luísa parar. Não foi a onda. Foi ele. Ela apontou diretamente para o homem que havia falado antes. Ele me atacou. O grupo inteiro virou-se. O clima mudou na fração de um instante. Olhos cheios de medo e raiva se voltaram para o homem. Como você pode fazer isso em um momento como este? Rafael gritou, avançando perigosamente perto. O homem ergueu as mãos, uma apresentação defensiva que não convenceu ninguém. Vocês não entendem. Eu só fiz o que era necessário para sua sobrevivência. A verdadeira catástrofe ainda está por vir. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Sua voz ecoou entre os escombros, desesperada e impetuosa. Luísa sentiu seu coração disparar. Era difícil saber em quem confiar. Mas então, uma nova informação surgiu, como uma faísca na escuridão. O homem arrancou um pequeno dispositivo do bolso e mostrou a todos. Isso é um transmissor. Eu só queria que vocês soubessem. Está acontecendo um plano muito maior aqui. O que você quer dizer? Luísa insistiu, os músculos da mandíbula se contraindo. Eles planejam usar todas as ondas, mais ondas, não apenas aqui, mas por toda a costa. Ele explicou quase solitário em seu pânico. A incredulidade tomou conta do grupo. Rafael apertou os punhos. Você está dizendo que nós podemos estar em mais perigo do que imaginei? Que essa onda foi apenas o começo? E então, o verdadeiro choque. O homem olhou diretamente nos olhos de Luísa e disse: Eu sei quem você é, Luísa. Sua própria família teve envolvimento com a corporação. Eles são parte disso. Um silêncio mortal se abateu sobre o grupo. Luísa sentiu o mundo rodar ao seu redor. Seu passado, suas raízes, tudo o que ela acreditava, estava agora em questão. O nó na garganta voltou com força total. Não pode ser, ela murmurou, em estado de choque. As memórias começaram a fluir, revelando segredos enterrados que nunca quis saber. O pânico se instalou novamente. As vozes se elevaram, acusando, questionando. Como você pôde? Como podemos confiar em você agora? As palavras cortavam como facas. A tempestade que caía do céu não se comparava à tempestade que agora se desenrolava no seio do grupo. A lealdade sendo desfeita em um instante cruel. Enquanto Luísa tentava processar a revelação,
A chuva se intensificou e um novo som começou a se formar entre os ribombos do trovão. Um eco distante, como se a terra estivesse reclamando uma segunda onda mais poderosa. O medo tomou conta novamente, mas uma determinação também começou a arder. O que ela faria? Conseguiria enfrentar esses novos desafios e quem realmente era? Agora que tudo parecia desmoronar ao seu redor, o céu escurecia e a verdadeira luta estava apenas começando. O céu escurecia e a verdadeira luta estava apenas começando. Luísa sentiu as emoções à flor da pele. O mundo ao seu redor era um turbilhão de incertezas e medos. O homem tenso à sua frente a acusava de uma conexão que ela mal entendia. As vozes do grupo se tornavam um eco distante. Suas palavras misturadas à chuva que caía forte e fria. Rafael segurou a mão de Luísa. Sua mão tremia. A fúria e o medo coexistiam em seu olhar. "Vamos sair daqui! Precisamos de um plano!" ele exclamou, puxando-a para longe do homem acusado. Luísa não conseguia pensar. A confusão ecoava em sua mente, um labirinto de dúvidas. E quando ela estava prestes a protestar, outro grito cortou o ar. Um som familiar e apavorante. O barulho de uma máquina. Todos viraram as cabeças ao mesmo tempo. Uma figura escura se destacava ao longe, movendo-se entre as sombras. Um helicóptero. O barulho ficou ensurdecedor enquanto girava, as lâminas cortando o ar. Luísa percebeu que a situação acabara de ficar muito mais séria. "É a corporação!" gritou um dos sobreviventes. "Eles vieram para nos silenciar." O pânico tomou conta do grupo e as pessoas começaram a correr, tentando se dispersar. Mas era tarde demais. A máquina desceu rapidamente e uma luz intensa varreu a área, iluminando a cena em uma claridade desconcertante. Luísa se esquivou, puxando Rafael junto. "Temos que nos esconder." A adrenalina a impulsionava, mas o coração ainda batia pesado. O que mais poderia acontecer? Eles estavam cercados, e a sensação de claustrofobia era sufocante. Então, no meio do caos, algo inesperado ocorreu. A porta do helicóptero se abriu e uma figura desceu, agachando-se e avançando com determinação. Era uma mulher, seus cabelos longos e escuros balançando na brisa. Luísa a reconheceu. Era Elisa, sua antiga mentor que havia sumido anos atrás. A mulher a quem ela tinha olhado como uma mãe. A mesma mulher que tinha tornado sua vida e suas escolhas mais complicadas do que jamais poderia imaginar. "Luísa, Rafael, por aqui!" chamou Elisa, com uma urgência que cortou o ruído do helicóptero. Luísa tinha 1000 perguntas em sua mente. O que ela estava fazendo ali? Como ela havia se envolvido com a corporação? Mas não havia tempo para perguntas. Alguns passos de Elisa atrás, o homem acusado pelo ataque a Clara avançou, com uma expressão de terror. "Você não pode confiar nela." As palavras voaram como facas no ar, mas Luísa já estava em movimento. O instinto de proteção a levou na direção de Elisa. "Vem!" Elisa gritou, levando todos para um abrigo improvisado, uma antiga estrutura de concreto aos fundos. Com o coração em frangalhos, Luísa percebeu que a tempestade não era a única força ameaçadora. Uma versão da verdade, uma que ela nunca quis encarar, estava prestes a se revelar. "Eu sei o que aconteceu com sua família", vociferou a mulher em um momento de frenesi. E as palavras dela ecoaram em Luísa, paralisando-a. "Eles estaban envolvidos, Luísa. Esa onda foi apenas o comienzo. Eles planejaron todo."
O reconocimiento y ardor atravesaron el rostro de ingeniera. O órfano sin tenían en peligro, el no en la garganta crecía, sufocándola. Un grito ecoó de dentro de ella, mas las palabras no salieron. Elisa, ¿has trabajado con ellos, con la corporación? El olar de Elisa fue sombrío. Había una razón para yo me abandonedo, y está más ligada a vosé do que vosé imagina. A su familia no é quien pensábamos. Y allí, no escuro, la batalla por sus vidas se tornaba un campo de guerra emocional. O helicóptero pairaba como predador acima de ellos, y las revelaciones torrenciales ahogaban en un abismo de incerteza. Luisa percibió que la verdadera catástrofe no era apenas lo que acontecía fuera, mas todo que estaba prestes a ser desenterrado de dentro de ella. O céu continuava a brilhar com os relâmpagos, enquanto os sussurros do passado se agitam na tempestade. O que mais poderia vir à tona? Que segredos mais ou menos enterrados estavam prestes a ser revelados? E o que isso significava para a luta pela sobrevivência agora que tudo estava prestes a mudar de novo? O céu continuava a brilhar como os relâmpagos, enquanto os sussurros do passado se agitam na tempestade. Luisa percebeu que a verdadeira catástrofe não era apenas o que acontecia fora, mas tudo o que estava prestes a ser desenterrado de dentro dela. O coração pulava dentro do peito, o medo e a confusão dançavam como sombras em sua mente. Precisamos saber a verdade, Elisa, gritou Luisa. Sua voz tremia, mas havia uma chama de determinação. O passado veio à tona como um rugido de uma onda se aproximando. E Elisa, com aquele olhar carregado, sacudiu a cabeça. Não é tão simples, Luisa. O que você acha que sabe vai além. A tensão pairava pesada no ar. O helicóptero continuava sobre eles, como um predador à espreita, e os sons da queda da tempestade misturavam-se ao motor ensurdecedor. Então, um novo barulho cortou o ar. Isso não era o som do helicóptero. Era algo diferente, um rosnar distante que fez tudo se virarem. Um brilho frio correu pelo olhar de Elisa. Eles estão perto, muito perto. Numa fração de segundo, Luisa ficou paralisada. O que ela queria saber estava prestes a ser revelado. O homem que havia sido acusado avançou, seus olhos transbordando com um medo palpável. Muito bem, você quer a verdade? Então ouça, você não é só uma garota de família comum. Luisa sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. O que você está dizendo? O que sei sobre minha família? Perguntou, voz baixa e quebrada. Eles estão no centro de tudo isso. Sabia que sua mãe era uma das fundadoras da corporação? Foi tudo parte de um plano, uma manipulação para criar catástrofes e lucrar. O choque a atingiu como um punho. O ar parecia faltando. A imagem da mãe que amava era agora um traço distorcido de um passado que nunca imaginou. A lembrança de risadas em casa, talvez apenas fachadas para esconder segredos obscuros. Não, isso não pode ser verdade. Luisa sussurrou, a dor pulsando dentro dela. Temos que sair agora, gritou Rafael. Mas Luisa estava paralisada, a mente girando, tentando encaixar os pedaços. Acorda, Luisa. Temos que focar no agora. E naquele momento, tudo se desenrolou. O homem, em um movimento rápido e surpreendente, puxou o dispositivo da mão e, com um gesto, ativou-o. A luz se acendeu em uma frequência intensa, preenchendo o abrigo com um brilho ofuscante. O efeito foi instantâneo. As sombras se tornaram luz, revelando algo inesperado. Do lado de fora, o helicóptero começou a descer rapidamente. As portas se abriram e uma figura saiu, desenhando uma silhueta reconhecível. Era Marco, o pai de Luisa. Ela sentiu o mundo escorregar sob seus pés. Ele estava em um lugar onde não deveria estar. Um lugar onde os segredos quedavam nas curvas do passado. Luisa, precisamos falar.
gritou ele, a voz ecoando com uma urgência desesperada. O tempestuoso ruído abafou as vozes ao redor, mas era o olhar, nos olhos de seu pai, que a despedaçou. Você não tem ideia do que está acontecendo. Você não pode ficar aqui. Ele gritou. A conexão entre eles estava quebrada. A ideia de um pai que protegia perdeu toda a sua essência. E enquanto as tempestades dentro dela se intensificavam, Luísa entendeu. Com sua família envolvida, tudo o que ela acreditava sobre si mesma estava em ruínas. Você me traiu. O que mais sabe? Gritou, as emoções fervilhando. A desconfiança, o amor, a dor misturavam-se em um turbilhão. Eu não tive escolha, Marco clamou. Mas Luísa já não sabia em quem confiar. Segurança? Verdade? Todos em seu redor eram sombras de mistério. Antes que pudesse processar tudo, um novo rugido ecoou entre eles. O helicóptero acima parecia tomar uma nova atitude, e as lâminas giravam com um desespero frenético. Vamos, agora! Rafael a puxou, mas o coração dela estava preso no clímax de revelação. Neste momento de caos, ela percebeu que a luta nunca foi somente por sobrevivência, mas por quem ela realmente era. A luta interna se tornara um campo de batalha. O olhar de Marco penetrava em sua alma, agora se misturando com o desespero de um passado que desmoronava ao redor dela. E enquanto se afastava, a única certeza que teve foi uma pergunta não respondida. Como poderia enfrentar um conceito de verdade e lealdade que dera a vida inteira para um mundo que se desvanecia diante de seus olhos? No caos, tudo o que pensou que sabia sobre sua identidade estava prestes a se desfazer, num misto de luz e escuridão. E a verdadeira tempestade, uma que não estava apenas nas nuvens, mas dentro dela mesma, estava apenas começando. O céu continuava a brilhar com os relâmpagos enquanto os sussurros do passado se agitam na tempestade. Luísa percebeu que a verdadeira catástrofe não era apenas o que acontecia fora, mas tudo o que estava prestes a ser desenterrado de dentro dela. O coração pulava dentro do peito, o medo e a confusão dançavam como sombras em sua mente. Precisamos saber a verdade, Elisa, gritou Luísa. Sua voz tremia, mas havia uma chama de determinação. O passado veio à tona como um rugido de uma onda se aproximando. E Elisa, com aquele olhar carregado, sacudiu a cabeça. Não é tão simples, Luísa. O que você acha que sabe vai além. A tensão pairava pesada no ar. O helicóptero continha o mundo inteiro acima delas, como um predador à espreita. Os olhos de Luísa se moviam entre Rafael, que parecia cada vez mais angustiado, e Elisa, cujas palavras pesavam como chumbo. Então, o que parecia ser um refúgio seguro desmoronou em fragmentos. Um grito cortou o ar, ecoando do outro lado do abrigo. Todos viraram-se, e o que viram fez o medo entrar em erupção. O homem acusado, agachado, havia se transformado em uma figura sombria. Culpa não é só sua. Luísa, todos eles estão envolvidos. Sua família, a corporação, tudo. Eles querem que você se torne uma marionete, gritou, seus olhos brilhando com uma verdade que ninguém podia ignorar. Um choque percorreu o grupo, e Luísa sentiu o chão sumir sob os pés. O homem não era um inimigo. Ele era um ingrediente crucial em um mistério maior. A tempestade fora externa, mas sua mente girava em uma tempestade pessoal. Chega! Gritou Rafael, sua paciência se esgotando, enquanto puxava Luísa para um canto mais escuro do abrigo. A pressão estava se tornando insuportável. Precisamos nos afastar dele, antes que ele nos coloque em perigo. Não podemos perder tempo com discussões.
Elisa, com um olhar triste, balançou a cabeça. Escutem, eu não tenho tempo para mais mentiras. Alguns de vocês não entenderão, mas o que está acontecendo aqui e a sua família, eles são a chave para tudo. Mas Luísa não ouvia mais. O choque era completo demais. A última frase ecoou na sua mente, enquanto a figura, à sombra do abrigo, se tornava uma lembrança tênue. Sua mãe, Luísa, ela era uma das criadoras dessa tecnologia, das ondas. Com essas palavras, uma nova onda de pânico varreu a sala. Luísa fixou o olhar em Elisa. O quê? Como você pode dizer isso? Minha mãe nunca faria isso. O grito brotou de sua garganta, o nó se apertando mais. Elisa tomou um passo à frente, o desespero evidente. Eu sabia por que a gravei. Ela é a razão pela qual nós estamos aqui. Você não pode esconder a verdade por mais tempo. Eles planejaram a onda, Luísa. Toda essa destruição fazia parte de um experimento. E nesse exato momento, um estrondo ensurdecedor sacudiu o abrigo. O helicóptero começou a girar, suas lâminas cortando. Ah, com raiva! Com o barulho no auge, alguém gritou e o chão começou a tremer. Luísa olhou para cima e, para seu horror, viu as lâmpadas começando a piscar, a vibração crescente correndo pelas paredes. Vamos sair! Exclamou Rafael, puxando Luísa por um braço. Mas antes que pudessem se mover, tudo escureceu de repente. Um silêncio absoluto fez o ar pesar, e quando as luzes voltaram a se acender, a figura de um homem surgiu entre os escombros. Ele tinha um sorriso, mas não era um sorriso de saudação. Boa noite, Luísa. Finalmente nos encontramos. Um choque percorreu o grupo. Era Daniel, seu irmão, aquele que todos pensavam estar desaparecido. Mas a verdade era muito mais terrível. Ele não estava perdido. Ele era parte da corporação. Não! A palavra escapuliu dos lábios de Luísa como um grito de agonia. Cada fragmento de confiança que ela tinha na sua família se desfez. E você estava ciente de tudo isso? Os olhares se cruzaram e a traidora verdade pairava na brisa como um estigma. O homem que ela amava como seu irmão agora representava tudo o que ela temia. As revelações foram como facas afiadas, cortando suas crenças. O pânico se instalou novamente, mas havia um novo peso no ar. Um sentimento de traição que era mais devastador do que a própria onda. E que mais estava escondido. Luísa sabia que tudo tinha mudado. E com a tempestade se intensificando lá fora, e o homem que ela acreditava ser seu irmão agora como um estranho, a única certeza que teve foi que sua vida nunca mais seria a mesma. A luta havia terminado, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Ela precisava descobrir quem realmente era e o que mais estava por trás daquele feitiço de mentiras. Que segredos ainda estavam por vir? E quem realmente eram os aliados diante da traição? O céu escurecia mais uma vez e o silêncio do caos pairava ao redor. O céu continuava a brilhar com os relâmpagos. Luísa estava paralisada, o coração a mil. Daniel, seu irmão, aparecera como uma sombra ameaçadora. Você nunca deveria ter descoberto, disse ele, a voz fria como o aço. Rafael apertou a mão de Luísa, a tensão palpável entre eles. Por que, Daniel? O que você fez? Luísa perguntou, o nó na garganta a sufocando. As palavras dele não faziam sentido. Ele, o irmão que sempre a protegia. Você não sabe o que está acontecendo. Você não faz ideia do que eles são capazes. A voz dele tremia. E o que você sabe, Daniel? Perguntou Elisa, que agora tinha um olhar cúmplice com o homem, que Luísa nunca poderia imaginar como um traidor. Você estava trabalhando para eles? Trabalhando? Não, eu era parte de um plano muito maior. Os olhos de Daniel brilharam,
quase iluminando aquela escuridão. Faz meses que tenho visto tudo de uma forma diferente. Não é apenas sobre a onda, Luísa. É sobre controle, manipulação. Eles querem acesso ao nosso sangue, às nossas emoções. Ela sentiu a respiração faltar. O que você quer dizer? Você é uma delas. Você é especial. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvir. A sua mãe. Ela fez o experimento. Mas você é a chave. Eles querem você a qualquer custo. Um estrondo ecoou do helicóptero logo acima. Luísa se virou e viu umas luzes piscando, tudo cobrindo a cena em um brilho ofuscante. O pânico começou a aumentar entre o grupo. A certeza do caos se instalou. Saia! E perto dela, gritou Rafael, mas Daniel permaneceu firme. Você no entiende, Rafael. Esto no es sobre ellos, es sobre lo que también está dentro de ella. Daniel gritó, casi desesperado. Luisa, tienes habilidades que ni misma conoce. Esa onda fue provocada para despertar eso. Luisa se sentía como estaba pujada adentro de un furacón. ¿Habilidades? ¿Qué él estaba diciendo? El mundo comenzó a girar a su alrededor. Eu sou apenas uma engenheira ambiental. O que mais poderia ter? Ela murmurou. A dor se esmagaba en seu peito. Você puede controlar las aguas. Ele dijo, con una intensidad que quase a fez acreditar. Toda vez que algo acontece con você, la natureza responde. Cuando você ficou con raiva, la onda surgió. Eso es la verdad. O que la idea era absurda, mas al mismo tiempo, había algo dentro de ella que, com su... Ei, se por um momento isso pudesse ser verdade, a tempestade lá fora parecia querer confirmar, mas antes que pudesse organizar os pensamentos, um grito rasgou o ar. Clara, ferida e quase desmaiada, estava se levantando. Os gritos se intensificaram e uma nova onda de pânico tomou conta. Daniel gritou, precisamos ir, eles estão se aproximando. Se deixarmos, será o fim de todos nós. Mas Luísa já não sabia em quem confiar. O que era verdade? O que era ficção? O som do helicóptero despencava no espaço. Um forte barulho, cortado por outro grito. Não de Clara, mas de um homem que fora pego de surpresa pelas lâminas cortantes. Em um momento indescritível, a porta do abrigo explodiu e um grupo de soldados com uniformes negros entrou, armas em punho. O caos havia se instaurado. Ninguém se mexa, é uma ordem, gritou um deles, o olhar impassível. Luísa olhou para Daniel e, antes que pudesse processar, o irmão a empurrou para trás de si. Vocês não a levam. Não enquanto eu estiver aqui, ele gritou. Mas a verdade era que todos estavam agora em perigo, e Daniel, que ela via como o irmão protetor, poderia ser uma fonte de caos. Luísa sentiu seu mundo desmoronar de uma vez. Aquilo não era um drama familiar, era uma batalha entre o que ela conhecia e o que poderia se tornar. E então, uma explosão sacudiu o espaço ao redor e a estrutura começou a rachar. Vamos sair! Agora! Luísa gritou, mas sua mente estava uma bagunça. Ela não tinha certeza se deveria confiar no irmão ou naqueles soldados. O futuro que havia visualizado se esvaía, enquanto um novo tipo de tempestade se formava, não só no céu, mas dentro dela. Com o coração na boca, ela fez uma escolha. Não poderia ficar, não poderia esperar. Mas ao decidir o caminho a tomar, suas mãos começaram a brilhar com uma luz azulada inexplicável. O que era isso? Uma nova onda de força. Seu instinto gritou que era hora de lutar. Mas para quê? E quanto mais ela se aprofundasse nessa nova verdade, mais suas vidas estariam em risco. O que ao certo poderia despertar? E quem estava realmente ao seu lado? Enquanto o caos a envolvia, a única certeza
era que a luta verdadeira ainda estava apenas começando. O céu continuava a brilhar com os relâmpagos. Luísa estava paralisada, o coração a mil. Daniel, seu irmão, aparecera como uma sombra ameaçadora. Você nunca deveria ter descoberto, disse ele, a voz fria como aço. Rafael apertou a mão de Luísa, a tensão palpável entre eles. Por que, Daniel? O que você fez? Luísa perguntou, o nó na garganta a sufocando. As palavras dele não faziam sentido. Ele, o irmão que sempre a protegia. Você não sabe o que está acontecendo. Você não faz ideia do que eles são capazes. A voz dele tremia. E o que você sabe, Daniel? Perguntou Elisa, que agora tinha um olhar cúmplice com o homem que Luísa nunca poderia imaginar como um traidor. Você estava trabalhando para eles? Trabalhando? Não, eu era parte de um plano muito maior. Os olhos de Daniel brilharam, quase iluminando aquela escuridão. Faz meses que tenho visto tudo de uma forma diferente. Não é apenas sobre a onda, Luísa. É sobre controle, manipulação. Eles querem acesso ao nosso sangue, às nossas emoções. Ela sentiu a respiração faltar. O que você quer dizer? Você é uma delas. Você é especial. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvir. A sua mãe, ela fez o experimento, mas você é a chave. Eles querem você, a qualquer custo. Um estrondo ecoou do helicóptero logo acima. Luísa se virou e viu umas luzes piscando, tudo cobrindo a cena em um brilho ofuscante. O pânico começou a aumentar entre o grupo. A certeza do caos se instalou. Saia de perto dela, gritou Rafael, mas Daniel permaneceu firme. Você não entende, Rafael. Isto não é só sobre eles. É sobre o que também está dentro dela. Daniel gritou, quase desesperado. Luísa, você tem habilidades que nem mesmo você conhece. Quando você ficou com raiva, a onda surgiu. Isso é verdade. O quê? A ideia era absurda, mas ao mesmo tempo havia algo dentro dela que começou a ecoar. E se por um momento isso pudesse ser verdade? A tempestade lá fora parecia querer confirmar. Mas antes que pudesse organizar os pensamentos, um grito rasgou o ar. Clara, ferida e quase desmaiada, estava se levantando, sua expressão desesperada. Luísa, eles estão chegando! Gritou ela, a voz cheia de pavor. E como se o próprio mundo estivesse conspirando contra eles, o chão começou a tremer novamente. Os gritos se intensificaram e uma nova onda de pânico tomou conta. Daniel gritou, precisamos ir, eles estão se aproximando. Se deixarmos, será o fim de todos nós. Mas Luísa já não sabia em quem confiar. O que era verdade? O que era ficção? O som do helicóptero despencava no espaço. Um forte barulho cortado por outro grito. Não de Clara, mas de um homem que, fora pego de surpresa pelas lâminas cortantes. Em um momento indescritível, a porta do abrigo explodiu e um grupo de soldados com uniformes negros entrou, armas em punho. O caos havia se instaurado. Ninguém se mexa, é uma ordem! Gritou um deles, o olhar impassível. Luísa olhou para Daniel e antes que pudesse processar, o irmão a empurrou para trás de si. Vocês não a levam, não enquanto eu estiver aqui, ele gritou. Mas a verdade era que todos estavam agora em perigo. E Daniel, que ela via como um irmão protetor, poderia ser uma fonte de caos. Luísa sentiu seu mundo desmoronar de uma vez. Aquilo não era um drama familiar. Era uma batalha entre o que ela conhecia e o que poderia se tornar. E então, sua mente estava uma bagunça. Ela não tinha certeza se deveria confiar no irmão ou naqueles soldados. O futuro que havia visualizado se esvaía, enquanto um novo tipo de tempestade se formava, não só no céu, mas dentro dela. Com o coração na boca, ela fez uma escolha. Não poderia ficar, não poderia esperar. Mas ao decidir o caminho a tomar,
Suas mãos começaram a brilhar com uma luz azulada inexplicável. O que era isso? Uma nova onda de força. Seu instinto gritou que era hora de lutar. Mas para quê? E quanto mais ela se aprofundasse nessa nova verdade, mais suas vidas estariam em risco. Luísa ouviu a voz de Rafael, mas era como se estivesse distante. Enquanto o helicóptero pairava a ameaça nas alturas, a luz em suas mãos pulsava, quase reconhecendo seu medo. O homem em frente, Daniel, encolhia-se ao perceber. Então, tudo se despedaçou. Um jato de energia pulsante irrompeu de Luísa, emitindo um brilho ofuscante, arremessando todos ao chão. O grupo inteiro caiu atordoado. Luísa estava em pé, sentindo-se em outra dimensão, sua cabeça girando. O que havia provocado aquilo? As luzes se intensificaram e tudo se iluminou como um sol interno. E no meio do brilho, uma figura surgiu. Era sua mãe, do nada, envolta por uma aura, mágica e aterradora ao mesmo tempo. O ar estava gelado. Luísa, ela chamou, e cada sílaba batia como um eco profundo. Você precisa entender. A voz tremia, mas havia um poder ali, uma verdade encapsulada. Você está viva. Luísa sabia que não podia ser real. Balançou a cabeça, puxando Daniel para perto. O que está acontecendo aqui? O que você fez? Mas antes que sua mãe pudesse responder, o helicóptero disparou. Uma explosão fez o chão tremer. A estrutura se desfez, criando escombros e fumaça. Luísa se virou, metade assustada, metade maravilhada. Sua mãe, o que mais estava escondido. Como tudo se encaixava. A luz de Luísa começou a desaparecer, e com isso as visões se tornaram nebulosas. Mas uma coisa era clara: as lealdades estavam se transformando. Um novo poder se desenhava. Daniel estava ao seu lado, mas agora parecia distante. Era como se, no meio dessa confusão, ele se tornasse um estranho. Então, uma nova figura se aproximou na poeira. Era o homem que Luísa pensou ser seu pai, mas havia algo no jeito dele que provocava um calafrio. Você não tem ideia do que você realmente é, sussurrou. E assim, enquanto todo o pano da realidade desfiava, Luísa percebeu que poderia descobrir não só quem ela era, mas também quem poderia se tornar. O que havia dentro dela não era apenas um poder. Era uma ponte entre mundos. E com a realidade desmoronando, a única pergunta que restava era até onde ela iria para descobrir a verdade. O céu tempestuoso pressagiava algo maior, e no meio do horror, um novo potencial nascia. O céu continuava a brilhar com os relâmpagos. Luísa estava paralisada, o coração a mil. Daniel, seu irmão, aparecera como uma sombra ameaçadora. Você nunca deveria ter descoberto, disse ele, a voz fria como aço. Rafael apertou a mão de Luísa. A tensão palpável entre eles. Por que, Daniel? O que você fez? Luísa perguntou, o nó na garganta a sufocando. As palavras dele não faziam sentido. Ele, o irmão que sempre a protegia. Você não sabe o que está acontecendo. Você não faz ideia do que eles são capazes. A voz dele tremia. E o que você sabe, Daniel? Perguntou Elisa, que agora tinha um olhar cúmplice. Com o homem que Luísa nunca poderia imaginar como um traidor. Você estava trabalhando para eles? Trabalhando? Não. Eu era parte de um plano muito maior. Os olhos de Daniel brilharam, quase iluminando aquela escuridão. Faz meses que tenho visto tudo de uma forma diferente. Não é apenas sobre a onda, Luísa. É sobre controle, manipulação. Eles querem acesso ao nosso sangue, às nossas emoções. Ela sentiu a respiração faltar. O que você quer dizer? Você é uma delas. Você é especial.
Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvir. A sua mãe. Ela fez o experimento. Mas você é a chave. Eles querem você a qualquer custo. Um estrondo ecoou do helicóptero logo acima. Luísa se virou e viu algumas luzes piscando, tudo cobrindo a cena em um brilho ofuscante. O pânico começou a aumentar entre o grupo. A certeza do caos se instalou. Saia de perto dela, gritou Rafael, mas Daniel permaneceu firme. Você não entende, Rafael. Isto não é só sobre eles. É sobre o que também está dentro dela, Daniel gritou, quase desesperado. Luísa, você tem habilidades que nem mesmo você conhece. Quando você ficou com raiva, a onda surgiu. Isso é a verdade. O quê? A ideia era absurda, mas ao mesmo tempo, havia algo dentro dela que começou a ecoar. E se por um momento isso pudesse ser verdade, a tempestade lá fora parecia querer confirmar. Mas antes que pudesse organizar os pensamentos, um grito rasgou o ar. Clara, ferida e quase desmaiada, estava se levantando, sua expressão desesperada. Luísa, eles estão chegando, gritou ela, a voz cheia de pavor. E, como se o próprio mundo estivesse conspirando contra eles. O chão começou a tremer novamente. Os gritos se intensificaram e uma nova onda de pânico tomou conta. Daniel gritou: precisamos ir. Eles estão se aproximando. Se deixarmos, será o fim de todos nós. Mas Luísa já não sabia em quem confiar. O que era verdade? O que era ficção? O som do helicóptero despencava no espaço, um forte barulho cortado por outro grito. Não de Clara, mas de um homem que fora pego de surpresa pelas lâminas cortantes. Em um momento indescritível, a porta do abrigo explodiu e um grupo de soldados com uniformes negros entrou. Armas em punho. O caos havia se instaurado. Ninguém se mexa, é uma ordem, gritou um deles, o olhar impassível. Luísa olhou para Daniel, e antes que pudesse processar, o irmão a empurrou para trás de si. Vocês não a levam, não enquanto eu estiver aqui, ele gritou. Mas a verdade era que todos estavam agora em perigo, e Daniel, que ela via como um irmão protetor, poderia ser uma fonte de caos. Luísa sentiu seu mundo desmoronar de uma vez. Aquilo não era um drama familiar, era uma batalha entre o que ela conhecia e o que poderia se tornar. E então, uma explosão sacudiu o espaço ao redor e a estrutura começou a rachar. Vamos sair, agora, Luísa gritou. Mas sua mente estava uma bagunça. Ela não tinha certeza se deveria confiar no irmão ou naqueles soldados. O futuro que havia visualizado se esvaía, enquanto um novo tipo de tempestade se formava. Não só no céu, mas dentro dela. Com o coração na boca, ela fez uma escolha. Não poderia ficar, não poderia esperar. Mas ao decidir o caminho a tomar, suas mãos começaram a brilhar, com uma luz azulada inexplicável. O que era isso? Uma nova onda de força. Seu instinto gritou que era hora de lutar. Mas para quê? E quanto mais ela se aprofundasse nessa nova verdade, mais suas vidas estariam em risco. Luísa ouviu a voz de Rafael, mas era como se tivesse distante. Enquanto o helicóptero pairava a ameaça nas alturas, a luz em suas mãos pulsava, quase reconhecendo seu medo. O homem em frente, Daniel, encolhia-se ao perceber. Então tudo se despedaçou. Um jato de energia pulsante irrompeu de Luísa, emitindo um brilho ofuscante, arremessando todos ao chão. O grupo inteiro caiu, atordoado. Luísa estava em pé, sentindo-se em outra dimensão, sua cabeça girando. O que havia provocado aquilo? As luzes se intensificaram. Então, no meio daquele brilho, uma figura familiar começou a se formar. Era sua mãe, com uma expressão tensa, seu rosto refletindo a batalha interna de anos. Luísa, você precisa entender, gritou ela. O ar estava gelado,
e a presença dela preenchia o espaço, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Você está viva? Luísa mal podia acreditar, mas havia algo mais na atmosfera, uma tensão palpável. O que você quer dizer com isso? O que você fez? O que está acontecendo? Você não sabe o que pode fazer. Você precisa controlar isso. O que está dentro de você? A voz dela tremia com urgência. Mas antes que Luísa pudesse fazer mais perguntas, um grito cortou o espaço. Era Daniel, e ao olhar para seu irmão, Luísa percebeu uma transformação que a deixou sem palavras. Não é verdade. Não confie nela, Luísa. Ela nunca foi sua mãe de verdade. Daniel gritou, o desespero estampado em seu rosto. Luísa congelou. O que ele estava dizendo? Sua cabeça girou. As palavras causaram um impacto tão profundo que o chão parecia se abrir sob seus pés. Como assim? A confusão invadiu sua mente. Então, à medida que a tensão aumentava, Daniel continuou. Ela foi criada como parte de uma experiência, uma forma de controle. E você também é parte disso. Você não é quem pensa que é. Uma corrente de dor a atravessou. Luísa olhou para a mãe, depois para Daniel, e o nó na garganta se tornou insuportável. O que mais estavam escondendo dela? O que significava ser especial, se tudo que ela conhecia estava fundado em mentiras? Antes que pudesse processar, um vento forte soprou, empurrando a todos ao chão. A estrutura começou a desabar. Luísa se levantou, mas tudo se tornou um borrão. A única coisa clara era a necessidade de descobrir a verdade sobre si mesma. O que estava acontecendo era uma tormenta de emoções e revelações. A explosão da estrutura fez o chão tremer sob os pés. E no meio do caos, a única certeza que Luísa tinha era que a luta verdadeira estava apenas começando. Ela precisava saber quem realmente era, e se a pessoa que ela conhecia como mãe era, de fato, o que parecia. O céu escurecia e uma nova onda de desafios era iminente. Algo ainda mais aterrador se aproximava. O que mais estava por vir? O céu continuava a brilhar com os relâmpagos. Luísa estava paralisada, o coração a mil. Daniel, seu irmão, aparecera como uma sombra ameaçadora. Você nunca deveria ter descoberto, disse ele, a voz fria como aço. Rafael apertou a mão de Luísa, a tensão palpável entre eles. Por que, Daniel? O que você fez? Luísa perguntou, o nó na garganta a sufocando. As palavras dele não faziam sentido. Ele, o irmão que sempre a protegia. Você não sabe o que está acontecendo. Você não faz ideia do que eles são capazes. A voz dele tremia. E o que você sabe, Daniel? Perguntou Elisa, que agora tinha um olhar cúmplice com o homem que Luísa nunca poderia imaginar como um traidor. Você estava trabalhando para eles? Trabalhando? Não. Eu era parte de um plano muito maior. Os olhos de Daniel brilharam, quase iluminando aquela escuridão. Faz meses que tenho visto tudo de uma forma diferente. Não é apenas sobre a onda, Luísa. É sobre controle, manipulação. Eles querem acesso ao nosso sangue, às nossas emoções. Ela sentiu a respiração faltar. O que você quer dizer? Você é uma delas. Você é especial. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvir. A sua mãe. Ela fez o experimento, mas você é a chave. Eles querem você a qualquer custo. Um estrondo ecoou do helicóptero logo acima. Luísa se virou e viu algumas luzes piscando. O pânico começou a aumentar entre o grupo. A certeza do caos se instalou. Saia de perto dela, gritou Rafael, mas Daniel permaneceu firme. Você não entende, Rafael. Isto não é só sobre eles. É sobre o que também está dentro dela. Daniel gritou, quase desesperado. Luísa, você tem habilidades que nem mesmo você conhece. Quando você ficou com raiva, a onda surgiu. Isso é a verdade. O quê? A ideia era absurda, mas ao mesmo tempo, havia algo dentro dela.
que começou a ecoar. E se, por um momento, isso pudesse ser verdade? A tempestade lá fora parecia querer confirmar. Mas antes que pudesse organizar os pensamentos, um grito rasgou o ar. Clara, ferida e quase desmaiada, estava se levantando, sua expressão desesperada. Luísa, eles estão chegando! Gritou ela, a voz cheia de pavor. E como se o próprio mundo estivesse conspirando contra eles, o chão começou a tremer. Novamente, os gritos se intensificaram e uma nova onda de pânico tomou conta. Daniel gritou: precisamos ir, eles estão se aproximando. Se deixarmos, será o fim de todos nós. Mas Luísa já não sabia em quem confiar. O que era verdade? O que era ficção? O som do helicóptero despencava no espaço, um forte barulho cortado por outro grito, não de Clara, mas de um homem que fora pego de surpresa pelas lâminas cortantes. Em um momento indescritível, a porta do abrigo explodiu e um grupo de soldados com uniformes negros entrou, armas em punho. O caos havia se instaurado. Ninguém se mexa, é uma ordem, gritou um deles, o olhar impassível. Luísa olhou para Daniel e antes que pudesse processar, o irmão a empurrou para trás de si. Vocês não a levam, não enquanto eu estiver aqui, ele gritou. Mas a verdade era que todos estavam agora em perigo. E Daniel, que ela via como um irmão protetor, poderia ser uma fonte de caos. Luísa sentiu seu mundo desmoronar de uma vez. Aquilo não era um drama familiar. Era uma batalha entre o que ela conhecia e o que poderia se tornar. E então, uma explosão sacudiu o espaço ao redor e a estrutura começou a rachar. Vamos sair agora, Luísa gritou, mas sua mente estava uma bagunça. Ela não tinha certeza se deveria confiar no irmão ou naqueles soldados. O futuro que havia visualizado se esvaía, enquanto um novo tipo de tempestade se formava, não só no céu, mas dentro dela. Com o coração na boca, ela fez uma escolha. Não poderia ficar, não poderia esperar, mas ao decidir o caminho a tomar, suas mãos começaram a brilhar com uma luz azulada inexplicável. O que era isso? Uma nova onda. De força, seu instinto gritou que era hora de lutar. Mas para quê? E quanto mais ela se aprofundasse nessa nova verdade, mais suas vidas estariam em risco. Luísa ouviu a voz de Rafael, mas era como se estivesse distante. Enquanto o helicóptero pairava ameaça nas alturas, a luz em suas mãos pulsava, quase reconhecendo seu medo. O homem em frente de Daniel encolhia-se ao perceber. Então tudo se despedaçou. Um jato de energia pulsante rompeu de Luísa, emitindo um brilho ofuscante, arremessando todos ao chão. O grupo inteiro caiu, atordoado. Luísa estava em pé, sentindo-se em outra dimensão, sua cabeça girando. O que havia provocado aquilo? As luzes se intensificaram. Então, no meio daquele brilho, uma figura familiar começou a se formar. Era sua mãe, com uma expressão tensa, seu rosto refletindo a batalha interna de anos. Luísa, você precisa entender, gritou ela. O ar estava gelado, e a presença dela preenchia o espaço como se algo estivesse prestes a ser revelado. Você está viva. Luísa mal podia acreditar, mas havia algo mais na atmosfera, uma tensão palpável. O que você quer dizer com isso? O que você fez? O que está acontecendo? Você não sabe o que pode fazer, você precisa controlar isso, o que está dentro de você. A voz dela tremia com urgência, mas antes que Luísa pudesse fazer mais perguntas, um grito cortou o espaço, era Daniel. E ao olhar para seu irmão, Luísa percebeu uma transformação que a deixou sem palavras. Não é verdade, não confie nela, Luísa. Ela nunca foi sua mãe de verdade. Daniel gritou, o desespero estampado em seu rosto. Luísa congelou. O que ele estava dizendo? Sua cabeça girou. As palavras causaram um impacto tão profundo que o chão parecia se abrir sob seus pés. Como assim? A confusão invadiu sua mente. Então, à medida que a tensão aumentava, Daniel continuou.
Ela foi criada como parte de uma experiência, uma forma de controle. E você também é parte disso. Você não é quem pensa que é. Uma corrente de dor a atravessou. Luísa olhou para a mãe, depois para Daniel, e o nó na garganta se tornou insuportável. O que mais estavam escondendo dela? O que significava ser especial, se tudo o que ela conhecia estava fundado em mentiras? Antes que pudesse processar essa nova realidade, a estrutura do abrigo finalmente cedeu. A estrutura em torno deles começou a desabar em um estrondo ensurdecedor. O chão se abriu e uma fissura se formou. Luísa gritou ao sentir o chão ceder sob seus pés. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Uma luz branca intensa, ofuscante e quente, irrompeu da fissura. Ela não era apenas luz, era energia. Ela levava consigo ecos de vozes, murmúrios de pessoas que Luísa reconhecia como suas memórias, memórias que nunca vivera. O som de risos, choros, sussurros afetivos e até mesmo conversas sobre planos que a afastavam dos outros. E no meio daquele turbilhão, sua figura familiar surgiu. Sua avó, Luísa. A voz era clara e firme. Você é mais do que pode imaginar. Temos um legado. Você é o nosso futuro. Legado. O que isso significa? A cada palavra. Luísa sentia a confusão crescer dentro dela. Seu coração estava a mil, seu corpo tremendo. O que estava acontecendo? Quem sou eu de verdade? Mas antes que pudesse receber resposta, o chão se desfez completamente. A luz devorou tudo, e a última imagem que Luísa viu foi de Daniel sendo arrastado para a fissura ao lado dela. Um grito ecoou, e com isso, a luz a envolveu completamente. Com um estrondo, Luísa foi projetada para longe, sentindo-se como se estivesse sendo puxada por uma força que não conseguia entender. E no fim da queda, tudo desapareceu. Quando a escuridão tomou conta, uma única sensação brotou dentro dela, o poder que despertava. E enquanto se preparava para o que viria a seguir, Luísa não sabia quem era ou o que se tornaria. Mas uma coisa era certa: suas respostas estavam à frente, esperando para serem descobertas. E a luta pela verdade estava apenas começando. Mas a verdade agora poderia mexer com tudo que conhecia. Luísa despertou em meio a um turbilhão de luz, a energia pulsando ao seu redor, e sentiu que agora era parte de algo muito maior. O chão sob seus pés tinha desaparecido, e de repente ela estava flutuando em um espaço repleto de imagens de sua família. Os sorrisos, lágrimas, memórias que nunca vivera, mas que agora sentia como se fossem suas. O calor da luz a envolvia, uma sensação ao mesmo tempo confortante e aterrorizante. Luísa, a voz de sua mãe era tão firme quanto um trovão, mas ao mesmo tempo havia uma suavidade que parecia guiá-la. Você precisa aceitar o que é. Você é a chave para libertar todos nós. A cada palavra, um novo entendimento brotava dentro de Luísa. Não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro, sobre a verdade que estava escondida em suas veias e o que estava por vir. Ela olhou em volta e viu Daniel, sua dela subir como um furacão. Juntos agora! E foi então que ela percebeu o poder que tinha, a capacidade de conectar não só a si mesma, mas também sua família e todos ao seu redor. Construiu uma corrente de energia que atingiu seu irmão. A luz se intensificou. Como um raio, a onda de energia os envolvió, e com um estrondo, o espaço ao redor deles se transformou. A estrutura que os aprisionava foi desfeita, e na luz, Luísa viu o futuro. O som dos helicópteros ecoaba a distância, y ao abrir os olhos novamente, ela estaba de vuelta al solo,
mas o ambiente había mudado. O céu estaba claro, como si el sol tuviese finalmente rompido a las nubes pesadas. Envuelta, os sobrevivientes, susurrando y hollando con esperanza. Ela terminó de se levantar, sentiendo la fuerza pulsar en suas vellas ainda. Você fez isso, sussurrou Rafael. Mais perto do que nunca. Você realmente conseguiu. Luísa sorriu, sorriso que era uma mistura de alegria e alívio. Foi a minha família, eu não poderia fazer isso sozinha. Ela olhou em direção a Daniel, que relutava em encontrá-la. Ele parecia perdido, mas havia algo diferente em seu olhar. Luísa, ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu sinto muito, eu estava tão perdido em minha própria verdade, que pensei que poderia protegê-la, mas isso só nos separou. Precisamos nos unir agora, não é hora de culpa. A voz dela era firme, como o sol resplandecente sobre os escombros. Não precisamos mais viver com medo, podemos enfrentar tudo isso juntos. Com um aceno, seus olhos brilharam novamente. A energia que ela sentiu antes ainda estava lá, mais conectada do que nunca. Ela sentia que estava descobrindo sua verdadeira essência. Depois que o último eco do caos se dissipou, ela se virou para os sobreviventes. Nós não só sobreviveremos, como entenderemos a verdade. Aqueles que tentaram nos derrubar não vencerão. Vamos lutar por um futuro melhor. A multidão começou a murmurar, e então um grito de esperança irrompeu. As mãos se levantaram para o céu, um gesto de união e determinação. Luísa nunca se sentira tão forte. No meio da tempestade e das verdades mais profundas, ela tinha encontrado um propósito. Enquanto olhava para a nova cidade ao seu redor, percebeu que a luta nunca acabaria realmente. A verdade seria um farol, e ela e sua família precisariam descobrir cada meandro juntos. E assim, o novo dia amanheceu. O céu estava claro, mas a incerteza do futuro ainda pairava. Ao mesmo tempo que sentia uma onda de vitória, uma nova jornada começava. Mas antes que ela pudesse repousar, a voz de uma mulher cortou o ar. Luísa, você precisa vir, mais coisas estão por vir. E enquanto a cidade ao redor se organizava, Luísa respirou fundo e olhou para a linha do horizonte. A verdadeira batalha pelo conhecimento, pela verdade e por seu lugar no mundo apenas começara. Se você se sentiu tocado por essa história e não quer perder as próximas aventuras extraordinárias que virão, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para deixar seu feedback e alimentar o algoritmo. Não hesite e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desenrolar desta história. E por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo. Apenas verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.